Semana Pedagógica começando, 460 mil estudantes da rede pública vão voltar às aulas na semana que vem. Mas hoje os professores retornam às atividades. O encontro é para discutir o planejamento do ano letivo, além de uma possível expansão do projeto que inclui militares na gestão escolar. As aulas das escolas públicas só começam na próxima segunda-feira, dia 11. Mas essa data vale apenas para os alunos, porque os professores já retornaram às atividades. Diferente do que era nos anos anteriores, dessa vez a equipe pedagógica terá 5 dias para fazer o planejamento. Então, um tempo maior, 5 dias, dá para a gente poder explanar o que nós estamos fazendo, o que iremos fazer, o que vamos melhorar, para que esses novos professores se sintam acolhidos, entrosados e não perdidos, né? Para que haja a interdisciplinaridade seja trabalhada, o que foi feito no primeiro ano, o que foi feito no segundo, o que queremos. Para o Felipe, que é monitor há menos de um ano nessa escola do Varjão, essa é uma ótima oportunidade para que haja essa integração. A gente, tendo esse momento, tendo esse ambiente, a gente pode ajustar melhor a nossa forma de atuação na comunidade. Outro diferencial que terá esse ano na rede pública de educação é a implementação do projeto piloto de incluir bombeiros e policiais militares nas escolas. Nesse primeiro momento, apenas 4 unidades receberão a proposta: Ceilândia, Estrutural, Recanto das Emas e Sobradinho. Alguns critérios foram levados em consideração para que essas unidades fossem as escolhidas para participar do projeto. Apenas a parte pedagógica ainda será cuidada pela Secretaria de Educação. Os militares irão atuar na parte de educação cívica e segurança. A gente não vai negar apoio nenhum. Quem quiser apoiar as escolas e apoiar a educação no Distrito Federal, a gente quer esse apoio, né? Então, a gente vai ter 20 profissionais da carreira, né, da Polícia Militar e dos Bombeiros em cada uma dessas escolas. De acordo com o secretário, ainda não há previsão de expandir o projeto para toda a rede de ensino. Primeiro será avaliada a atuação durante o ano para depois decidir se as outras escolas também irão receber a colaboração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Data importante, início do ano letivo, já na semana que vem. A gente vai conversar com o Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cláudio. Tem novidade por aí, esse projeto com auxílio de militares na rede pública. E é uma boa novidade, né? A gente fala militares, isso ajuda a estigmatizar o projeto. Na verdade, são policiais militares e são soldados do Corpo de Bombeiros. São profissionais integrantes do Corpo de Bombeiros que, aliás, mantém uma escola que é considerada das melhores do país, das mais bem avaliadas aqui em Brasília, que é a Dom Pedro II. A gente também conhece, embora não seja o caso, de militares de forças federais que participarão desse processo, desse projeto também, mas a gente verifica que aqui em Brasília nós temos o Colégio Militar, dos melhores do país também. Os seus alunos só dão orgulho aos seus pais e às próprias instituições. Tanto os policiais militares quanto os integrantes do Corpo de Bombeiros têm uma grande contribuição a dar à educação. Eles têm um trabalho notável em todas as áreas, principalmente com destaque especial para a área de esclarecimento dos alunos com relação à questão das drogas. É um valor inestimável que esses policiais militares e bombeiros levam às nossas escolas. Tudo mais, reclamação de professor, de sindicalista e coisas assim, tudo uma reação preconceituosa e até burra, que não ajuda em absolutamente nada. Além do valor pedagógico da presença dos policiais militares e dos bombeiros nas escolas, e a gente espera que, em vez de 36, o GDF amplie isso para 200 ou 300 ou 400 escolas, quanto mais melhor, porque, além disso tudo, a presença desses profissionais na escola certamente vai inibir aquele estudante mal educado, aquele estudante agressivo que cospe na cara dos professores, que desrespeitam os professores, aqueles até que agridem professores, como tem sido muito frequente nas escolas públicas. A presença de policiais militares e do Corpo de Bombeiros nas escolas certamente vai fazer essa meninada mais agressiva pensar 2 vezes. A gente continua falando de educação, mas educação no trânsito. Motoristas de uma empresa de ônibus estão passando por um curso de reciclagem. A ideia é melhorar a qualidade do serviço e oferecer mais segurança aos passageiros. A Fabiana usa o ônibus como meio de transporte e diariamente precisa conviver com o estresse de alguns motoristas.
A agonia já causou acidentes. Eu dei sinal, tinha mais pessoas para descer, e aí o motorista achou que não tinha, ele saiu de uma vez, eu escorreguei, né, e caí feio mesmo no chão, né? Provavelmente quem já andou de ônibus pela cidade já passou por situações parecidas. Para mudar esse cenário, os motoristas desta empresa estão passando por um curso de reciclagem e capacitação. Aqui, eles aprendem a controlar o estresse, dirigir de forma segura e a prestar o melhor atendimento possível. Reduzir a quantidade de acidentes de trânsito, reduzir também as reclamações que são geradas pelos nossos clientes para nós termos um transporte de qualidade. O Francivan aprovou a iniciativa e garantiu que está mais preparado e tranquilo para levar os passageiros da cidade. Daqui hoje eu vou sair mais informado, mais educado no trânsito e com mais inteligência no trânsito. Olha, quem tentou ir para o Lago Norte ou para o núcleo rural do Bananal pelo acesso da Épea neste domingo foi surpreendido. É que a pista foi bloqueada para a continuidade das obras do trevo de triagem norte. A interdição vai durar 30 dias. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, a pista que dá acesso ao Lago Norte e ao núcleo rural do Bananal vai ficar bloqueada até o começo de março. A interdição é necessária para a realização de obras que vão reforçar e adequar o último dos 14 viadutos que fazem parte do trevo de triagem norte. A obra, que teve início em maio de 2014, mas ficou parada de dezembro do mesmo ano a junho de 2016, deve ser entregue por completo à população em junho. O trevo de triagem norte deve custar 207 milhões de reais aos cofres públicos. E por falar em trânsito, não há motorista que não saiba que usar o telefone celular no volante e ao volante é uma infração. Mesmo assim, o número de multas por essa conduta cresce. Todo mês passado, 4.000 motoristas foram flagrados cometendo a infração. Um aumento de 1.300 em comparação a 2018. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar divulgou os números das ocorrências praticadas nas pistas da capital. 4.895 motoristas foram flagrados dirigindo teclando ao celular. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa para este tipo de infração, considerada gravíssima, é de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira de habilitação. Os índices de embriaguez ao volante também são altos. Apesar da fiscalização, durante todo o mês de janeiro, 1.872 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Se comparado ao mesmo período do ano passado, foram mais de 400 novos registros. Além disso, 491 carros foram levados para o depósito e 1.651 motoristas tiveram as carteiras recolhidas. Cláudio Humberto, como combater esse aumento crescente, índice crescente aí de quem dirige teclando? Pois é, você falou até muito bem, lembrou muito bem de que não há motorista que não saiba que isso é infração. Mas, sobretudo, o que falta é a consciência, não é dessa informação dos motoristas, é a consciência de que isso é um grave risco de acidentes. Estudos já demonstraram, de todas as maneiras, de maneira inclusive exaustiva, que aqueles segundos ali que as pessoas perdem dando uma olhadinha na mensagem de celular, basta dar uma olhadinha, pode ser fatal. Aquilo ali pode ser a distância entre a vida e a morte, pode ser a distância entre uma vida saudável e uma vida com sequelas provenientes de acidentes graves no trânsito. E é aí onde entra a necessidade de campanhas educativas. É preciso que o governo invista maciçamente em campanhas educativas. Dói o bolso? Dói. As pessoas, às vezes, evitam determinado comportamento para evitar a multa. Sim, isso funciona. Mas o que funciona mesmo, de maneira definitiva, é o fator educacional. As pessoas têm que ser ensinadas, têm que ser conscientizadas. Aquilo tem que ficar no ouvido das pessoas de maneira insistente durante muito tempo, até que elas absorvam aquilo, do ponto de vista da sua prática do dia a dia. Porque, às vezes, o telefone faz um barulho, aquele ruído acaba sendo uma coisa irresistível e o motorista sempre dá uma olhadinha. É aí que mora o perigo. Muito mais do que o custo que isso representa em multas, é o custo da vida que isso pode significar.
E o número de empresas endividadas cresceu mais de 7% no Brasil no ano passado. Aqui no Centro-Oeste, 2% das empresas estão com contas atrasadas. Ainda segundo os dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o setor do comércio responde por quase metade dos inadimplentes. Nos últimos anos, os números têm tirado o sono de Tatiana. Desde 2014, a crise atingiu a distribuidora de remédios. As contas passaram a não fechar e os boletos a atrasar. Em 2017, com a ajuda de uma consultoria, começou a colocar a casa em ordem. Começamos renegociando os empréstimos, reorganizando o quadro de funcionários. Hoje, estar no mercado já é uma grande vitória. Situações como a da Tatiana se repetiram em 2018. A inadimplência das empresas cresceu mais de 7%, segundo dados do SPC Brasil. O número foi inflado pelo fim de uma lei estadual paulista que dificultava o registro de dívidas. Isso fez com que casos antigos, represados, se juntassem aos novos. Por isso, a taxa deu um salto no Sudeste, enquanto nas outras 4 regiões do país aumentou bem abaixo da média nacional. Os dados mostram que quase 50% das empresas com contas atrasadas são do comércio. Já as que mais deixaram de receber são do setor de serviços. Este economista avalia que os indicadores do fim do ano passado já apontavam para uma melhora da situação das empresas. E para 2019, as perspectivas são positivas. A gente vai ver, acredito eu, uma melhora mês a mês. Se você comparar mensalmente com o mesmo período do ano anterior, os índices de inadimplência das empresas, a gente vai observar melhoras. Tatiana também espera um ano de recuperação. Manter a empresa funcionando, pagando tudo em dia, pagando meus funcionários, meus parcelamentos, sabe? Manter a empresa funcionando e chegar no final do ano ter algum lucro já está muito bom. Vamos falar de futebol, de bola rolando. Na corrida pela Taça Guanabara, o Vasco derrotou o Fluminense com um placar magro, de 1-0. E com esse resultado, o time Cruz Maltino segue como o único time que venceu todos os jogos no campeonato. Mais de 15 mil torcedores estiveram aqui no Mané Garrincha. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi mais uma vez palco de um clássico carioca. Dessa vez, Vasco e Fluminense entraram em campo para saber quem ia ficar com a liderança do Grupo B da Taça Guanabara. E logo no primeiro lance do jogo, Iago Pikachu quase abriu o placar, mas cabeceou por cima. O Fluminense também queria os 3 pontos. Bruno Silva quase abriu o placar, mas parou no travessão. O gramado ruim não favoreceu o estilo de jogo do tricolor. A partida ficou quente, com entradas duras e muita reclamação. E quem se aproveitou da situação foi o Vasco, que criou as melhores chances do primeiro tempo. E aos 23 minutos, Cárceres cruzou, a bola bateu na mão do zagueiro Natan e o juiz deu pênalti. Pikachu chamou a responsabilidade e com tranquilidade bateu no meio do gol para abrir o placar. Ribamar ainda teve nos pés a chance de ampliar o placar. O goleiro falhou e ele ficou com o gol aberto, mas não chutou e foi travado pela marcação. Thiago Galhardo também desperdiçou uma chance clara. O segundo tempo começou sonolento e os técnicos mexeram no time. Maxi Lopes fez a estreia na temporada e foi o mais ovacionado. E ele sofreu falta, que Danilo Barcelos bateu com perigo. O Fluminense ainda tentou, mas Luciano parou no travessão. E no cruzamento, ninguém conseguiu desviar. O Vasco termina a primeira fase com 100% de aproveitamento e deve escapar de um possível clássico contra o Flamengo nas semifinais. Já o Fluminense conheceu a primeira derrota na temporada. Nós hoje conseguimos o primeiro objetivo nosso, que era classificar, e classificando em primeiro também, que a gente tem que obedecer muitas regras do campeonato, onde essa primeira colocação na primeira fase ela te dá uma vantagem já para a semifinal. O saldo é muito positivo, tá? Eu estou muito contente com o que os jogadores têm feito e a gente tem que separar sempre, não é questão de separar, mas olhar para os 2 aspectos do jogo, o resultado e as outras coisas que envolvem o jogo além do resultado. Continua falando de futebol, do Candangão agora, 2019, porque o Gama segue imbatível, com 100% de aproveitamento. Pela terceira rodada do campeonato, no domingo, o Alviverde bateu o Capital pelo placar de 2-0 no estádio Bezerrão. E em segundo lugar, o Brasiliense se manteve invicto, mas apenas empatou 0-0 em casa
contra o Real Futebol Clube. Destaque também para o Ceilândia, que jogando em casa goleou o Bolamense por 4-0. Mais informações sobre o Candangão e os gols da última rodada você confere daqui a pouco no programa Donos da Bola, depois do Band Cidade, primeira edição. Olha, o GDF apresentou na tarde desta sexta um balanço das ações na área da saúde durante o primeiro mês de governo. Medidas que visam agilizar o atendimento e a ampliação do modelo de gestão adotado no Instituto Hospital de Base para outras unidades foram os destaques. No balanço de um mês, o secretário destacou a realização de mais de 5.200 cirurgias, a compra de medicamentos e materiais hospitalares, o pagamento de despesas na ordem de 670 milhões de reais e a contratação de 561 concursados. As medidas são parte do programa SOS Saúde, um pacote de ações tomadas com o objetivo de agilizar o atendimento nos hospitais e unidades de pronto atendimento da capital. O secretário lembrou ainda que isso está sendo possível graças à decretação de estado de emergência na saúde pública logo nos primeiros dias de governo, já que o setor, segundo os novos gestores, estava em uma situação considerada caótica. Nós temos a necessidade, muitas vezes, de trabalharmos não só com as características de urgências, mas a gente pode também abrir o terceiro turno. A gente poder trabalhar, então, com horários noturnos, sábado e domingo, para que a gente possa colocar em dia as nossas filas. Há também outras necessidades de realização de exames que também nós estamos verificando para que a gente possa colocar essas filas em dia. Entre as modificações na saúde pública do Distrito Federal está a expansão do modelo adotado pelo Instituto Hospital de Base para o Hospital de Santa Maria e para as 6 UPAs do DF. Este assistente social especializado em gestão pública é quem vai presidir essas unidades. Juntas, elas passam a se chamar Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF. Francisco Araújo iniciou a vida pública como secretário municipal de saúde de Alagoas, em 1998. Ele espera que a população comece a perceber uma melhoria no atendimento desses locais o mais rápido possível. Rapidamente nós temos que captar esses recursos, colocar essas unidades em funcionamento para atender a população, dando a resposta que a população precisa. O Hospital de Santa Maria nós vamos também reabrir alguns leitos, evoluir, aumentar a eficiência daquele hospital, que evidentemente quem vai sentir o reflexo disso é a população também do Gama. O princípio de incêndio no Hospital Regional de Taguatinga na semana passada foi uma das surpresas enfrentadas neste primeiro mês de governo. O incidente danificou as redes hidráulica e elétrica da unidade. Durante o balanço da Secretaria de Saúde nesta sexta-feira, foi anunciado que o local passará por uma reforma estrutural. A recuperação também será feita nos hospitais de Ceilândia e da Asa Norte. Agora, Cláudio Humberto, nessa hora da saúde, o que não falta é trabalho pela frente. E problemas, né? Você viu esse caso aí do incêndio, né? Isso foi... o governo anterior já tinha recebido uma advertência da empresa que faz a manutenção. Havia um vazamento de água e ali também, portanto, havia o risco de curto-circuito e de incêndio, um incêndio, inclusive, de proporções muito maiores, era a expectativa, em razão do oxigênio que se utiliza naquele local. E, felizmente, o incêndio foi debelado e obras de recuperação foram feitas. Em poucos dias, tudo voltou a funcionar, mas é preciso, de fato, fazer essas obras de recuperação. A melhor notícia que tivemos neste mês de janeiro foi a aprovação da lei que permite a extensão da gestão do Instituto Hospital de Base para outras unidades de saúde aqui no Distrito Federal. É o melhor caminho para melhorar o atendimento, já com as pesquisas indicando a aprovação dos usuários e também o aumento do número de procedimentos. Ontem, por exemplo, eu estive com um médico, um cirurgião, que inclusive já esteve aqui conosco no quadro do Consulte o Doutor. Consulte o Doutor. Ele me falando com muito orgulho de que hoje ele tinha 7 cirurgias agendadas. E ele chegou para mim e disse assim: sabe qual é a melhor notícia? Nós vamos fazer as 7.
porque era muito frequente o médico agendar a cirurgia, mas quando chegar na hora H não tinha material cirúrgico, não tinha forma de promover, de fazer anestesia e coisas assim. O Instituto Hospital de Base colocou para funcionar o velho hospital de base, o que é uma grande notícia. O nosso maior hospital, mais problemático, e eles não só conseguiram, enfim, introduzir, implantar mais procedimentos, como também está economizando em até 50% o valor do que se gastava antes na compra de medicamentos e materiais. Essa é a melhor notícia para a saúde pública e a gente espera que isso só melhore daqui para frente. E a seguir, a população idosa do Brasil já é a 5ª maior do mundo. O Band Cidade volta depois de um rápido intervalo.